uma coisa que eu sinto falta assim no mercado, falando de esportes, assim, em equipes no geral, né, que eu trabalhei. Eu acho que o líder está bem escasso, líderes, bons líderes, estão escassos, assim, e eles valem muito para um time, né? Independente da line, da modalidade, precisa de um líder, precisa de um jogador que assuma, que dá a call, que dá a chamada. E isso também eu acho que é algo que foge dos games. Eu vejo no Brasil, até se a gente for para âmbito político, empresarial, os líderes estão em falta, assim, bons líderes. Qual que é a sua visão? Você trabalhou com business, os empresários que você conversava, os profissionais liberais, como você sentia essa carência de liderança, de responsabilidade? Gente, é por aqui, porque é algo tão importante, né? Até na política, se a gente for falar, né, a gente parece que não tem liderança nenhuma, não tem oposição, governo, situação. Como estão os líderes do Brasil no geral, assim? Como você vê essa figura que é tão importante para todas as áreas? No meio de empreendedorismo, eu noto que o seguinte, ninguém está preparado para virar empreendedor, eu acho. Que os grandes empresários que eu atuei, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, uma cliente de oftalmologia, de dentista, né? Dentista. Então, a pessoa faz a faculdade, ela se prepara, ela começa a ter resultado, criar clínica, contrata pessoas, daqui a pouco ela se vê com vários funcionários, e o que acontece? Ela não foi preparada para ser uma empresária. Ela foi preparada para ser um profissional. Exatamente, né? Então, o mercado não prepara a gente para ser empresários, né? E esse é o grande X da questão. Então, isso está muito ligado aos líderes, né? Então, a gente tem que se preparar para ser líder. Ninguém nasceu para ser líder. Eu procurei o coach justamente por isso, porque uma hora me vi numa posição de gestão, eu falei, o que eu posso fazer para melhorar como gestor? Eu fui atrás de pesquisa na internet, conheci o coach, achei interessante, no começo eu vi algumas coisas boas, outras ruins, mas aí quando eu fui estudar a fundo e passar por um ciclo de coach, eu entendi a transformação que eu passei, falei, poxa, posso trazer isso para a minha equipe, para outras pessoas, quero fazer isso. Foi que eu busquei fazer a formação. Bacana. Então precisa de um preparo que as pessoas ignoram muitas das Exato, vezes, né? eles vão levando no automático. Acho que essa é a grande questão. Por isso que algumas pessoas se destacam tanto. Acho que elas conseguem se preparar para isso, né? Bacana. Dentro do cenário de esportes, por exemplo, a gente vê... vou citar o mercado de esportes mesmo. O Michael Phelps. O pessoal vê que ele é o maior medalhista olímpico do mundo, né? Só que, por exemplo, ninguém fez que ele se preparou 6 anos, ficou se preparando para ser medalhista olímpico. Então, a preparação mental, psicológica dele, física também, era todos os dias, né? Ele treinava todos os dias, acho que só uma folga por ano que ele tinha no calendário dele. Nisso, ele ficou à frente dos outros, que paravam um domingo, um dia a menos. Então, ele ficou à frente porque ele se preparou mais. O treinamento do Phelps, na época, eu acompanhei, ele realmente não quis ter folga. Ele botou na cabeça que ele queria ser campeão olímpico, né? Ele teve essa meta. E ele realmente falou, tá, nos próximos 4 anos eu vou ter que fazer desse jeito. Depois, tanto que agora ele tá curtindo a vida, né? Isso. Mas naquele período ali, nos 4, foram 8 anos, não um pouco mais. Acho que foram 10, foi 2008, né? Na Olimpíada de 2008 que ele surgiu mesmo, pra valer, daí ele ganhou tudo. Aí foi 2012 depois, e 2016 já tava mais já estava mais quase aposentando ali. Mas aquele período ali do 2004 a 2008 e 2008 a 2012, ele dedicou e realmente sacrificou muita coisa, né, para isso, realmente. Temos grandes exemplos aí no esporte. Tem o Ayrton Senna também. Ele é um cara que estudava muito a pista, né? Ó, X, estão pedindo aqui para você botar seu microfone um pouquinho mais para cá, assim, ó. Ok, thank you. Mais para cima, tá? Mais para cima. Isso. Show. Eu não falar tão aqui por cima, falar mais aqui de lado. Beleza, show. O Ayrton Desculpa. Senna, o Ayrton Senna é um cara que se preparava muito, tipo, ele estudava tanto a parte mecânica quanto a pista, ele passava de bicicleta pela pista, ele estudava muito antes. O pessoal via ele correndo e achava aquilo milagroso, né? E realmente, ele era uma pessoa que se dedicava àquilo. Ele tinha um preparo físico. Os outros pilotos não tinham o preparo físico que o Ayrton Senna tinha. Olha só. E ele treinava na chuva, por isso que ele era muito bom na chuva. Quando começava a chover, ele se destacava bastante. Ninguém queria correr na chuva, ele falava, vou treinar na chuva. Vou treinar na chuva. Então é sempre pagar o preço, né? Certo das coisas. Para tudo que a gente quer tem que ter um sacrifício, né? A gente sacrifica alguma coisa, até entretenimento. Se você vai assistir um filme, você vai deixar de fazer outra coisa que talvez você quisesse fazer, que é jogar um game, por exemplo. Ler um livro. Você vai ler um livro, você vai estar deixando... Sempre é um sacrifício, né? Aí nas metas você quer chegar a um objetivo, você tem que fazer alguns sacrifícios, trabalhar mais e você vai ficar menos com a sua família de repente. Você tem metas aí de... crescer na empresa, você vai ter que se dedicar mais, se mostrar mais, às vezes até levar alguma coisa de trabalho para casa, vai ficar menos com os filhos, né, tal. É tudo questão, é um sacrifício, mas que vai te levar
alguma meta, você vai ter um retorno depois. Mas aí tem que avaliar com o coach, com você mesmo, se realmente essa meta que você está botando para você realmente vale a pena em questão. Tem isso também, né? Sim. Eu quero a meta tal, mas vai ter tudo isso aqui de sacrifício. Você chega uma hora que você fala, vale a pena mesmo sacrificar de tudo isso? Eu faço uns questionamentos para a pessoa para ver se realmente é saudável aquilo para ela, porque às vezes é muito ambiciosa a meta e às vezes ele não leva em consideração a família, não leva em consideração outras coisas mais importantes. E aí, quando você vê os valores da pessoa, se para ela fazem sentido ter aqueles valores, ela começa a ver que a meta não é tão eficiente assim, né? E aí que você começa a ponderar.